Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amigos, conhecidos, que vão entrar conosco ao vivo e que posteriormente também terão acesso a este vídeo, pois ficará aí gravado. Hoje estamos aqui iniciando um projeto abençoador, a EBD em Família, uma família para instruir a sua, na IEAD-RM TV. Está aqui conosco o diácono irmão Fábio, professor de escola dominical, escola bíblica dominical. Também do meu lado esquerdo o cooperador Romário Miranda, também professor de escola dominical. E eu, que vos fala, evangelista Alexandre Munhoz. Nós somos aqui da igreja Assembleia de Deus e congregamos em um dos bairros aqui da Cidade Alta, a congregação Éfeso, pastoreada como pastor presidente, pastor Maxwell Kaiser dos Santos. Estamos entrando com esse projeto para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, onde semanalmente estaremos aí gravando um vídeo, entrando na tua tela, para expor uma das lições dos adultos. E o nosso público geral é atingir aqueles que não têm a oportunidade, por um motivo ou outro, de estar em nossos templos no domingo de manhã. Às vezes é um plantão que tira, que não dá certo de estar no horário na escola dominical. Às vezes é uma enfermidade, é a idade que chegou, é o trabalho de plantão, é o caminhoneiro que está na estrada. Então é um programa para abençoar a tua vida. Esse projeto, com certeza, nasceu no coração de Deus. Nós sabemos, entendemos que vários já estão fazendo e propagando a palavra do Senhor nesse formato, mas acredito que aqui, em Rolim de Moura, nós estaremos alcançando não só os nossos aqui, irmãos, amigos, que precisam de ouvir orientações da parte do Senhor, mas também por onde esse vídeo rodar. Seja um abençoador e divulgue essa ideia, porque será bênção. E nós queremos iniciar com uma oração, sendo aí instrumento já de bênção. Você que está nos assistindo, ore conosco. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da tua presença queremos te agradecer, te louvar, reconhecendo, Senhor, o teu cuidado, o teu zelo, e também a este, Senhor, que precisa de uma intervenção e que provavelmente, Senhor, o Senhor vai colocar o desejo de estar mandando, Senhor, o pedido de oração, uma mensagem, e com certeza, Pai, serão alvos das nossas súplicas. Nós estamos, Senhor, iniciando um projeto para abençoar as vidas, Pai, para propagar princípios espirituais que regerão, Senhor, as nossas vidas, as nossas decisões e promoverão a tua glória, Senhor. Alcança com este rico estudo da lição, Senhor, que estaremos ministrando da Escola Bíblica dos Adultos, este homem, esta mulher, esta casa, esta família, este plantonista, este caminhoneiro, este servo e serva que talvez esteja acamado, mas que precisa de alimentar principalmente a sua expectativa em Ti, pois a Tua palavra diz que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida terrena, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não temos esperança só no aqui e agora, mas enquanto estivermos aqui, Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua orientação, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, entrando aqui na lição de número 11, que será ministrada em nossos templos, dia 12 de junho de 2022, sendo aí como tema, sendo cautelosos nas opiniões. Sendo cautelosos nas opiniões. Esse tema em si já traz na sua imagem, se você tiver acesso à lição, alguém com um martelo de um juiz e remete a um tribunal para emitir um juízo diante daquilo que ouviu, daquilo que percebeu, de
de coletagem das informações das testemunhas, das provas que trouxe, e ele agora vai decidir, vai definir, vai opinar de forma a dar um veredito sobre tudo aquilo que observou. Então aqui o tema da nossa lição, sendo cautelosos nas opiniões, já nos abre um leque para que nós tenhamos prudência sempre que formos nos posicionar diante de situações das mais diversas que vivemos. Então hoje nós vamos aprender sobre esse importante assunto, porque não existe a menor possibilidade de eu, de você, de nós vivermos aqui na terra, nos relacionando, não só você que serve a Deus e prima pela vida de comunhão com Deus, não existe a menor possibilidade, você que prima pela comunhão com Deus e com os irmãos, a família, de sempre estar se posicionando acerca de alguma questão, de sempre estar emitindo um juízo sobre alguma situação. E aqui o nosso texto áureo, ele diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dentro desse princípio, nós podemos observar que existe um parâmetro a ser seguido. Assim como o Pai usa de misericórdia com nós, acerca de diversas situações que nós, diante dos olhos dele, e ele enxerga tudo, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele nos trata assim, assim também, em nossos relacionamentos, nós devemos nos comportar. E essa lição vai abordar essencialmente isso que o texto áureo diz. A verdade prática vai dizer: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres humanos imperfeitos e falhos. Então, será que aqui o comentarista ele está querendo dizer que nós não devemos de jeito nenhum nos posicionar acerca de nada e nem emitir juízos acerca de assuntos desta vida? É o que nós vamos adentrar aqui nesta lição. A leitura bíblica em classe, nós não vamos ler, mas se você quiser acompanhar aí na tua casa, ou tirar um tempinho para meditar nela uma outra hora, quando nós cessarmos aqui, né? Porque não fique desligado, fixe aqui para que você possa extrair algumas lições práticas para a tua vida. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo de número 6, tá bom? E sempre que nós estudamos as nossas lições de escola bíblica, cada um dos tópicos, que geralmente são 3 tópicos, com alguns subtópicos, eles têm um alvo a atingir, eles têm um objetivo, eles têm uma instrução principal a transmitir a nós. E o primeiro objetivo do primeiro ponto é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Olha só que objetivo extraordinário. O segundo tópico ou ponto da lição é nos conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, o nosso juízo, ou o nosso julgamento, ou as nossas opiniões cautelosas precisam de ser de dentro para fora, ou seja, a partir de mim e a partir do meu relacionamento com Deus. E terceiro ponto, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. E neste momento aqui, quero deixar uma oportunidade para o diácono irmão Fábio, está aí dando uma parcela de contribuição nesse início de lição. Diácono Fábio, qual é a expectativa diante dessa temática, diante desses objetivos pontuais que a lição nos traz, que o nosso amado ouvinte, irmão em Cristo, alguém que está tendo essa acessibilidade e oportunidade de tirar esse tempo para nos ouvir. Obrigado, pastor. Nós estamos aqui diante, sem dúvida alguma, de mais uma riqueza que o Senhor nos deixa de ensino em seu Sermão do Monte, dentre tantos outros que já tivemos a oportunidade
de estudar nesta lição desse trimestre, estamos diante de mais esta, né, que é uma recomendação ou um diretivo categórico para que nós sejamos cautelosos em nossas opiniões. E aí, tentando vencer o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro objetivo traçado pelo nosso comentador, nós temos aí uma expressão dizendo: não devemos julgar o outro. Esse é o primeiro ponto. E essa ideia de não julgar o outro, pastor, ela parte de pelo menos duas constatações, né? Uma mais evidente, outra nem tanto, mas evidente do ponto de vista espiritual. A primeira constatação é que nós somos santos, e enquanto santos, separados do pecado por Cristo, nós fomos inseridos em um contexto, em uma vida de santificação, em um processo de santificação. Não estamos prontos, mas somos santos. Paulo, quando escreve às igrejas, ele diz a seguinte expressão: aos santos que estão em Éfeso, e assim por diante. Então, essa constatação é importante no primeiro momento, quando abordamos esta importante temática de não julgar o outro ou de ser cauteloso em nossas opiniões. É primeiro importante destacar isso. Num segundo momento, muito embora nós sejamos santos, nós somos seres humanos falíveis. Nós somos seres falíveis, erramos, praticamos coisas que às vezes não estão totalmente na direção de Deus e, sobretudo, para a nossa lição aqui, nós não temos uma visão do todo. Nós não temos. Enquanto seres humanos falíveis, nós temos uma visão limitada das coisas. E então, qualquer juízo que nós formos emitir, é possível que nós falhamos em algum aspecto por conta de não entender toda a dinâmica que levou a ocasionar um fato ou outro. Então, esses dois pontos é importante constatar. Também uma outra questão que o comentador levanta, e é interessante os irmãos se lembrarem em casa, você que está vendo, você meu amigo, se lembre em casa, que Deus não espera que você esteja pronto agora, pronto no ponto de vista de santificação, de que não erra, de que é uma pessoa que não comete mais erros. Não, Ele te conhece, Ele nos conhece, mas minimamente Ele espera que nós nos sujeitemos e ingressemos dia após dia nesse processo de santificação e sejamos aí preparados pelo Espírito Santo e pela nossa boa vontade em se sujeitar à vontade de Deus dia após dia. E o Sermão do Monte, ele é inteiro isso. São riquíssimos ensinamentos de Cristo para a nossa vida, de como aquele que deseja ser participante do reino deve se portar. A ética do reino, ela é demonstrada no Sermão do Monte. Nós somos confrontados com os ensinos de Cristo e nessa lição aqui de hoje, ela não é diferente. Certamente você vai ser confrontado, mas para o seu aperfeiçoamento e para o meu aperfeiçoamento. Muito bem, né? Diante desse riquíssimo comentário, como diz o nosso mestre, pastor Maxwell Kaiser, né? Nosso pastor presidente, vai pegando a tua parte aí, né? E tem um texto muito rico em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, complementando aquilo que disse o nosso professor Fábio, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até aquele grande dia. Então nós estamos em um processo dinâmico, poderoso e um processo que a própria autoridade, a própria mão de Deus que simboliza o seu trabalhar, o seu agir, a própria palavra do Senhor, que disse Jesus em João 15:3, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado, a própria palavra que declara, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17, nós estamos em um processo de melhoramento, mas nós aprendemos aqui que não existe a menor possibilidade de seres humanos que está com tudo aquilo que Deus estabeleceu e que quer atingir o seu potencial como ser humano aqui na Terra e viver de forma satisfatória e feliz, não existe a menor possibilidade de não haver relacionamento. O ser humano ele foi criado como um ser gregário, um ser comunitário, um ser para habitar em família e dentro desse contexto social, familiar, base da sociedade que é a família, ele se desenvolver. Então nós precisamos aprender a se relacionar com os outros. E aprender a se relacionar com os outros
ela implica em nós se comunicar, conversar, ver a atitude de A, atitude de B, atitude de pessoas que amamos, que queremos ver o melhor. Então, e aí entra a questão do emitir opiniões, emitir juízo, emitir aquilo que pode orientar alguém, tirar alguém da sarjeta, da cova. Então, essa temática aqui, dentro desse primeiro subponto, é interessantíssima. E entrando no subponto 2, que ele diz assim, o comentarista: ninguém então deve ser julgado? Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir a sua opinião, o seu parecer, o seu juízo diante de uma questão, de uma causa? Será? E aí, diante dessa pergunta, eu quero passar novamente para o professor, irmão Fábio, que vai estar nos respondendo, né, e aplicando esse segundo subponto. Exatamente, pastor. Quando nós lemos na leitura bíblica em classe, e aí você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia ou pegar a sua lição, o versículo 1 do capítulo 7, ele é claro e é direto. Diz, a parte A do versículo diz: não julgueis. Quando nós lemos este versículo, e somente ele, sem confrontar com outros versículos em outras passagens da palavra de Deus, é natural que tenhamos a impressão de que não é possível emitir nenhum tipo de juízo. Não podemos emitir nenhum tipo de juízo, porque Jesus, no Sermão do Monte, disse: não julgueis. Mas nós precisamos dialogar e fazer com que esse versículo dialogue com outros que estão espalhados pela Bíblia Sagrada. A título de exemplo, João, em seu Evangelho, ele escreve no capítulo 8, a partir do versículo 15, repetindo esta fala de Mateus, ele escreve assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas é o Pai que me enviou. Aqui nós temos uma complementação desta ideia do não julgar. Nós percebemos que Jesus ele emite esta frase, esta expressão, em um contexto em que ele estava sendo julgado por muitos que acompanhavam os seus discursos, principalmente o grupo dos fariseus, né? Então ele era julgado por aquele povo. Então, nesse contexto, em sofrer julgamento desprovidos de verdade, julgamentos humanos desprovidos do conhecimento e das intenções do coração de Jesus, é que ele diz: não julgueis. E ele próprio diz que ele não julga, lá em João, na leitura que acabamos de fazer. E aí no versículo seguinte, ele diz: e se eu na verdade julgo? Então há aparentemente uma contradição na própria fala do Cristo. Então o que ele está querendo dizer sobre essa expressão não julgar? O que ele está querendo dizer não, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se nós tivermos que emitir um juízo, que esse juízo seja segundo Deus, seja um juízo segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus para a humanidade. E, em síntese, seria um juízo com conhecimento de causa. Jesus, ele era 100% homem e era 100% Deus. E então, quando ele emitia um juízo, ele tinha conhecimento do que ele estava falando. E ele conhecia as razões que levavam as pessoas a praticar determinados atos. E com todo esse conhecimento, com todo esse arcabouço, ele tinha e tem condições de emitir um juízo 100% reto e perfeito. E isso nos escapa. Meu querido que está nos vendo, está nos assistindo, isso nos escapa. Nós somos seres limitados. E por isso a orientação é, como o comentador colocou como palavra-chave da nossa lição, a orientação é cautela. Se houve dúvida no momento da emissão do juízo, melhor é que fiquemos calados. Porque se tivermos que emitir um juízo, que seja segundo Deus, um juízo segundo as Escrituras, um juízo segundo a vontade de Deus, e que Ele, o nosso Deus, tenha nos constituído em juízes para tanto. Só para fazer um paralelo com a justiça comum, se nós pensarmos na justiça no mundo afora, ela funciona da seguinte forma. O juízo, a emissão do juízo, que poderíamos traduzir como a sentença, é um ato que se dá no processo, mas não é todo o processo. É um ato em um momento pontual do processo. E esse juízo, como o pastor já mencionou na introdução da lição, muito feliz na colocação,
Esse juízo, ele ocorre em um momento em que o julgador, aquele que foi constituído para julgar, ele já tem subsídios suficientes para ter uma verdade semelhante ao que aconteceu de fato. Então ele não julga a partir das aparências, mas ele julga a partir das provas que foram trazidas para o processo, para que ele possa ser o mais justo possível na sua decisão. Então, algo é elementar para todos nós, você que está nos ouvindo. Se tivermos que emitir um juízo, que seja segundo Deus, e que nós tenhamos subsídios o suficiente para que esse juízo seja emitido de uma forma mais reta possível e, sobretudo, que seja para a edificação. Glória a Deus. Se isso está sendo bênção para a tua vida, compartilhe com alguém, tá? Alguém precisa ouvir estas orientações da palavra do Senhor. Dentro do primeiro ponto e no subponto 3, diz assim: o julgamento defendido por Jesus. E aqui o comentarista coloca uma palavra do grego, língua a qual foi originalmente escrito todo o Novo Testamento. Ele diz que krino, que no grego significa decidir, aprovar, escolher, estimar e preferir. Tem uma passagem bíblica que eu sempre leio, onde Pedro declara em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra dos profetas, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia, uma lamparina, um luzeiro, que clareia em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então Pedro ali, ele está dizendo, quando ele diz temos, ele coloca no plural, eu e os apóstolos fomos testemunhas oculares de tudo aquilo que os profetas disseram e que se cumpriu na vida de Cristo. E vocês precisam acatar aquilo que nós declaramos e que vimos se cumprir. Então nós vamos perceber que Pedro, na verdade, estava dizendo que aqueles que provam da palavra do Senhor, do cumprimento daquilo que a palavra do Senhor declara, eles têm claramente uma percepção da realidade proposta pelo Senhor. Porque você vai perceber que aonde uma lâmpada chega, onde você acende uma luz, toda a escuridão se dissipa. Isso é a vitória da luz contra as trevas, por mais pequena que seja. Então, aonde você estiver vivendo regido pela palavra do Senhor, você vai ter condição de julgar e, consequentemente, de desaprovar as obras das trevas. Você vai ter condição de dar a oportunidade de as pessoas decidirem, escolherem, aprovarem e preferirem aquilo que vem do coração de Deus para a vida daqueles que te rodeiam. E é por isso que lá em Provérbios, eu estava lendo agora, diz assim, livra os que andam a passos largos para o abismo. E a ideia de alguém ir lá, pegar alguém que está quase caindo no buraco e dizer, daí não, por aí não. Aí você vai ter problema. E como é que nós fazemos isso? Através da nossa vida prática, regida pelas Escrituras e emitindo a nossa opinião, vivendo a palavra de Deus e de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer. Nós percebemos no subponto 3 que os escribas estavam julgando Jesus quando ele sentava na mesa com pecadores para se alimentar. E sentar-se na mesa com alguém significa dizer, eu tenho aliança com essa pessoa, eu tenho estima por essa pessoa. Jesus, ele não se sentava na mesa, como diziam os escribas e fariseus, para aprovar as obras, mas Jesus se sentava e estava exatamente naquele lugar para emitir ou desaprovar, ou para dar a sua opinião na vida daquelas pessoas e dizer, Deus tem uma contraproposta da proposta que vocês estão atualmente vivendo. Então, nesse ponto, nós vamos fechar dizendo que nós precisamos abraçar a palavra, viver a palavra
E não existe como, aonde nós chegamos vivendo a palavra do Senhor, a nossa própria história de vida prática, regida pela palavra, vai emitir o juízo sobre as obras das trevas. Que Deus abençoe. Vamos para o intervalo.